porque a gente tem que cuidar de todo o teor dessa palavra. E eu estava lendo esse texto, né? E vendo sobre o maior milagre de toda a história. O maior milagre que nos trouxe o maior número de benefícios, o milagre que nos deu a vida eterna, que foi o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu quero destacar a busca de uma personagem aqui importante nesse texto, que você tem aí na sua tela, no Evangelho de João, capítulo 20, você vai ler do versículo 1 ao 18. Eu não vou ler o texto todo para que a gente não perca esse tempo, mas eu quero pedir para que você leia esse texto, onde você vai ver que Maria Madalena, ela na sua mente, ela foi em busca de Deus. Mas se nós buscamos a Deus de forma errada, o que isso vai nos trazer? Veja só, diante do maior milagre da história, que foi a ressurreição do nosso próprio Senhor, onde ele ali depois caminhou, instruiu os seus discípulos e ele foi assunto aos céus, o que aconteceu? Maria Madalena, chorando a morte do nosso Deus, ela cometeu aqui alguns erros e talvez eu quero destacar aqui com vocês algo importante. Olha só, no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada, que a pedra da entrada tinha sido removida. Esse aqui é o primeiro erro que Maria Madalena ela cometeu. Ela foi em busca de Deus, ela foi em busca de Jesus, mas esperando uma porta fechada. Quando nós vamos a Deus, por causa de Cristo Jesus, nós passamos a ter livre acesso. Sabe aquela história do véu que foi rasgado? Exatamente, não há mais impedimento para você buscar a Deus. E Maria Madalena aqui, ela esperava exatamente uma barreira entre ela e o próprio Jesus, sendo que aquela pedra seria uma porta fechada. E isso a gente não pode conceber porque ele morreu exatamente. Jesus, ele é a porta, ele assim se denomina na sua palavra e ele está aberto, acessível a todos. Chega daquele pensamento religioso de que Deus está longe. Lá em Deuteronômio nós vamos ver, Deuteronômio, que falava só a respeito de Deus, diz que Deus não estava tão longe para que a gente não pudesse ir até ele, nem além do mar para que a gente tivesse que atravessar o mar, mas ele estaria perto de nós, dentro do nosso coração. Então, quando você for buscar a Deus, entender que precisa buscar a Deus e assim devemos fazê-lo diariamente, nós precisamos já ter essa visão que a porta ela está sempre aberta, porque aqui Jesus, ele disse para todos nós que ele é o caminho que nos leva ao Pai e esse caminho nunca vai estar fechado. O segundo erro que nós cometemos ao buscar Deus de forma errada foi o que essa moça aqui, ela cometeu. Ela foi em busca de um Deus carregável. Ela achou que ela poderia carregá-lo para preparar o corpo, mas ele já havia ressuscitado. Ou seja, nós não temos que tirar da nossa cabeça essa ideia mística ou mítica de que Jesus, ele é algo carregável, ele é palpável. Não. A vida com Deus é uma vida que se vive com alegria, uma vida que se vive pelas experiências, uma vida que se vive naturalmente. Como o pastor Márcio nos ensina, a gente nunca viu uma mangueira fazendo força para dar a manga, uma jabuticabeira para dar a jabuticaba. Então, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Naturalmente, nós vamos dar esse fruto de Cristo. Por isso que aquela religiosidade de pensar que a gente precisa de amuletos, a gente precisa de práticas ali místicas, não existe. Porque Deus, ele vive e ele é espírito. E ele se importa com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Chega desse tradicionalismo, chega desta religiosidade, vivamos Cristo como Deus em nós, algo que vive em nós por uma escolha, uma decisão pessoal. O terceiro erro que Maria Madalena comete é confundir Jesus com o jardineiro. No verso 15, ela chega, vê aquele homem e fala assim, peraí, se vocês tiraram, me fala para onde vocês levaram. Ela confundiu Jesus com o jardineiro.
quantas vezes nós recebemos, você aí acordou, você aí está vivendo, você tem a sua família, você tem os seus filhos, tem o seu marido, tem a sua esposa, tem os seus netos. Você que tem tudo, às vezes dá essa glória a outra pessoa. Não confunda as bênçãos de Deus e nem quem te abençoou. Reconheça a Deus, dê a glória a Deus, porque é isso que o nosso Deus, soberano como é, o Rei do Universo, Ele tem todas as coisas na palma de suas mãos, Ele tem todo o poder, então toda a glória deve ser dada a Ele. Então não confunda as bênçãos que você tem, talvez com o seu próprio trabalho. Você estudou, você construiu uma carreira, conseguiu um patrimônio, joia, parabéns, sensacional, nós precisamos disso sim. Mas saiba que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Então você é apenas o mordomo de tudo isso que Deus te deu. Então não confunda aí Jesus com o jardineiro na sua vida, ok? E o quarto erro que Maria Madalena aqui comete ao buscar Deus de forma errada é tentar encontrá-lo deitado. Nós pensamos que se alguém está morto, logo ele está deitado, não é verdade? Aqui ela também pensou isso, mas para surpresa, quando ela viu e entendeu ali com o jardineiro ali, ele estava em pé. Olha o que o verso 14 diz. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. É um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que anda, um Deus que vai ao encontro dos seus, um Deus que conhece todas as suas necessidades. Então, se a gente busca Deus de forma errada, naturalmente nós seremos levados todos a enganos, seremos levados a nos perder aí no curso da nossa própria história. Mas se vimos para buscar Deus de uma forma assim, como Ele precisa ser achado, com uma porta aberta, livre acesso de um Deus que desceu do céu, se desfez de toda a sua glória para se tornar homem como todos nós, certamente essa acessibilidade vai nos mostrar que Ele tem todo o poder, é um Deus ativo que nos ouve e que quer, claro, se relacionar com todos nós. Ainda que chega num tempo em que Ele possa até vir a se silenciar. Por quê? O professor, na hora da prova, ele fica em silêncio. Não é assim que a gente aprende? Então, talvez, na hora da sua prova, você tem que recorrer àquilo que o Espírito Santo traz para a sua vida, para que você tenha esse privilégio e essa oportunidade de viver a busca de Cristo da maneira certa. E Ele te diz, buscai e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, mude o seu coração nessa forma de pensar e de buscar a Deus. E certamente você colherá grandes e novas experiências com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, seja um tempo maravilhoso. E eu vou pedir a nossa amiga Carol Malta Oficial para orar por nós, né, Carol? Para que aprendamos a buscar Deus de forma certa. Com certeza, Serginho. Vamos orar sim, pedindo ao Senhor realmente que nos ensine a buscá-lo da maneira correta e que nos mostre se há algo errado, se há alguma busca errada, se estamos mesmo com a motivação certa, mas buscando em algo que está errado, que não é a verdade. Vamos pedir ao Senhor para que agora Ele arranque as escamas dos nossos olhos, para que a gente veja a verdade. Porque quem realmente busca, recebe, encontra. Quem bate, a porta vai ser aberta. E o tempo é agora. O momento é agora. O momento é o seu momento e o meu momento de olharmos para o Senhor e falarmos, Deus, nos mostra se há algum engano, se há algo errado. E transforma isso nas nossas vidas. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, arranca todo o engano da nossa vida. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pedindo a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor transforme a nossa história, que o Senhor venha transformar a nossa visão do Senhor. Se há alguma visão deturpada, alguma visão errada, que hoje, nesta manhã, o Senhor venha transformar isso.
Transforma a nossa maneira de ouvir, porque às vezes não estamos ouvindo a voz correta do Senhor, ou estamos ouvindo vozes achando que é o Senhor que está falando e o Senhor não está ali. Restaura a nossa visão para podermos enxergar o Senhor da maneira correta. Há tantos enganos e não queremos ser enganadas. Restaura, Senhor, a nossa sensibilidade para podermos entender se o Senhor está ali e não sermos enganadas pela nossa cultura, pelos nossos costumes, por aquilo que recebemos. Mas que a verdade, que é o que a palavra diz a respeito, venha a ser uma realidade nas nossas vidas. Que o Senhor transforme a sua história, transforme a minha história e que possamos cada dia mais, quando olharem para nós, verem Jesus, que é a verdade que liberta, que transforma e que restaura a vida de qualquer ser humano, independente das suas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.